Bom, eu tenho 3 palavras que eu sempre falo, que é foco, persistência, né? E disciplina. Não tem muito jeito. Você tem que estar focado no que você quer. Não pode, agora eu quero isso, agora aquilo. Você tem que conseguir criar uma forma de focar. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, o nível de informação, de interrupção que a gente tem é brutal. Foco é algo difícil de ter, mas é algo que a gente tem que se dedicar a ter. Quer ter alguma coisa? Foca nisso. Outra coisa é persistência. Não tem como você achar que você vai fazer a primeira vez e aquilo vai funcionar do jeito perfeito. Você tem que persistir, porque é o erro que faz você evoluir. Sim. Né? A gente no automobilismo vê isso muito, mas na verdade em qualquer negócio assim, a gente vai, faz, erra um pouco aqui, aprende, volta e toma um não. E é o erro que vai te fazer construir o sucesso que vem depois, né? E disciplina também. Não adianta você também ter foco, ter persistência, mas você não ser disciplinado, não acordar de manhã, não fizer o que tem que ser feito, não trabalhar, não se dedicar naquilo no sentido do que você quer fazer. Então, para mim, é foco, persistência, disciplina. Pelo menos o que eu faço para tentar atingir meus objetivos aí. Excelente, muito bom. E aí, amigos da construção, estamos aqui em mais um episódio do Metro Talks. Hoje nós vamos entrar num universo onde a performance, estratégia e pressão andam juntas. Vamos falar um pouquinho de Porsche Cup também. Tenho o prazer aqui de receber meu amigo Eduardo, do Acelerador Race, e junto com ele, Rodrigo Mello, que é o nosso piloto lá, né? Que sempre trazendo alegrias lá para nós, né? E aí, deixar um pouco aí para você, se apresenta aí, Edu, você, o Rodrigo, aí queria que vocês falassem um pouquinho aí de vocês. Deixa eu primeiro, que ele fala por último. Bom, prazer estar aqui com vocês. Acho que isso aqui é inédito, hein? É inédito. Trazer o piloto junto. Caramba. Isso aqui vai para a história. Então, satisfação estar com você aqui e ver a evolução de vocês nesses 4 anos que a gente está junto. É uma caminhada aí acelerando. Obrigado. Então, acho que vai sair muita coisa bacana aqui. E agora deixa o nosso piloto empresário falar. Bom, obrigado pelo convite. Eu, de verdade, nem sabia que era a primeira vez que um piloto seu vinha. Cara, tá inaugurando, né? Fico muito feliz e mais feliz ainda de estar fazendo isso com vocês, não é? A gente fez um capacete juntos ano passado que eu adorei. Aquele capacete. E a gente começa a criar laços, né? De estar juntos aí já no 2º ano. Então, fico muito feliz de estar aqui. E vamos ver se eu consigo adicionar alguma coisa legal pro papo com aqui. Certeza. Até a história do capacete, ontem deu até briga lá com o Thiago lá, porque ele sumiu com esse capacete. E eu falei, porra, agora eu preciso do capacete. Já que eu queria tirar uma foto, que eu não tive prazer, né? Não pude estar lá na corrida lá. Eu falei, vou pegar, já vou tirar a foto e pedir a assinatura, né? Podemos providenciar, né, Rodrigo? Com certeza. Óbvio. Com certeza, é isso aí. Eduardo, como é que nasceu o Acelerador Racing, cara? Cara, surgiu... Um amigo meu começou a correr numa categoria pequena, a gente chama de entrada, né? O Rodrigo, a gente fica até mais acanhado agora aqui conversando de corrida do lado de um piloto. E isso foi 21, comecinho de 21. Tava saindo da pandemia ali. E eu fui para assistir ele. Sempre trabalhei em empresa, trabalhei 10 anos no Senai, depois fui ser financeiro de empresa do ramo de plástico. Nessa época eu tava saindo de um negócio que eu trabalhava junto com um médico e eu queria ter o meu negócio. E eu queria abrir uma agência de marketing tradicional. E quando eu pisei ali em Interlagos, né, tem a emoção de você estar em Interlagos e um ambiente exclusivo. Eu falei, aquilo ali me chamou atenção. Foi quando eu comecei a entender aonde que eu estava. Falei, isso aqui é muito bom. E ali foi a primeira sementinha. Eu só não entendi o que eu ia fazer. Entendi. Mas eu já sabia aonde teria que ser. É que a gente sente uma sensação boa, né? Quando você tá ali, além de você estar perto de amigos,
tá próximo de gente querida, né? A sensação ali do automobilismo te mexe um pouco com a gente ali, né? Acho que foi não. Isso que... Um pouco não muito, né? e o que me chamou a atenção, eu sou um cara muito observador, né? Então, quando eu estou no ambiente, eu tento entender o ambiente, o que está acontecendo ali, quem são as pessoas que estão. E tem que ter aquela fotinho, né? O videozinho. E eu postei uma foto, na primeira vez que eu pisei, tudo isso que eu conto, assim, se você rolar lá no meu feed, você consegue ver a história. Uma foto, eu ali até esqueci o nome agora, na saída dos boxes, Alameda não, Alameda de trás. Enfim, tava ali, postei uma foto e coloquei no meu Instagram. Eu comecei a ver reações e comentários de pessoas que não falavam comigo. Caramba. Que era sempre os meus amigos ali que comentavam e tal. Falei, cara, por que esse cara tá falando comigo? Se ele nunca comentou, nunca reagiu, sabe? Você tem ali, às vezes, seus 5, 6 mil seguidores, sim. Só que é sempre os mesmos que falam com você. E, de repente, um público diferente, eu falei, por que isso? E, na verdade, era o ambiente que eu estava, que talvez hoje eu sei que é o mesmo ambiente que essa pessoa frequenta ou que ele gostaria de frequentar. Então, eu falei, pô, isso aqui... Tem um valor aqui, além do que está acontecendo, para quem está vendo de fora. O ambiente de corrida é bastante sedutor, né? Sim. Então... E, Rodrigo, conta para nós aí, como é que você entrou? Como que você despertou em você essa vontade de ser piloto? Bom, a história é um pouco longa, tá? Então, mesmo? Vamos preencher aqui o podcast, que não vou tentar encurtar, mas... E, bom, eu sempre fui fanático por corrida de carro, sempre fui. Eu lembro de brincar com os carrinhos e a brincadeira era uma corrida, né? E aí, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu fui pro Paraguai com meus pais e tinha lá uma mini moto. Eu, como gostava de motor e tal, via aquela mini moto, queria aquela mini moto de qualquer jeito. E criei um show lá para ganhar aquela mini moto. E meu pai e minha mãe falaram, de jeito nenhum, não vou te dar mini moto, de jeito nenhum. Meu pai gosta muito de corrida. Falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo com você. Se você tirar notas todas acima de 7, 8, não lembro exatamente a nota, eu te coloco numa escolinha de kart. Falei, tá bom, combinado. Acalmei. Voltei para São Paulo e fui fazer minha parte do acordo, né? Claro. E consegui tirar as notas que precisava. Chegou no final do ano, meu pai falou, então, vou cumprir minha parte, e me matriculou na escolinha de kart. Aí fui para a escolinha de kart e fui aprovado lá, tal, tirei a licença para poder pilotar. Só que o próximo passo era poder ter o kart para poder competir. Aí meu pai falou, se você virar tal tempo na pista, eu te dou o kart. E aí fui eu, treinei, virei o tempo, ganhei o kart e comecei a correr. E aí foi, eu comecei a correr, eu tinha 9 anos de idade, com 10 eu parei. Porque aí uma questão familiar, etc, aconteceu, eu precisei parar de correr. E aquilo ficou absolutamente engasgado na minha vida e eu sempre sonhei em voltar a correr. Continuei imaginando correr ainda na adolescência e tal, acabou que não aconteceu. No paralelo, eu também sempre fui apaixonado pela marca Porsche. Assim, eu sou um cara que gosta muito de corrida de carro e de Porsche. As pessoas me perguntam se gosta muito de carros em geral. Não, eu nem gosto, obviamente gosto, claro. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelos carros da marca Porsche. E desenhava na carteira da escola todo dia. Eu sabia tudo de todos os modelos, etc. E eu lembro uma vez, eu tinha saído da faculdade mais cedo, ainda tinha 18 anos de idade, passei numa concessionária da Porsche, uma cena bem típica de comercial, assim, sabe? E eu entrei lá na concessionária, peguei uns panfletos e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, um dos panfletos era do Porsche Clube. Olha. E aí eu falei, bom, Porsche Clube é um clube de quem gosta de Porsche. Liguei para lá para ser sócio do Porsche Clube. Aí a moça que me atendeu falou, olha, tudo bem, qual que é o seu Porsche? Aí eu falei, eu não tenho um Porsche. Então você não vai poder ser sócio do clube. Aí eu falei, tudo bem, então eu te ligo o dia que eu puder ser sócio do clube. E ali eu travei um plano na minha cabeça. Eu tinha 18 anos, estudava direito, já estava projetando meu escritório de advocacia. E eu falei, eu vou trabalhar igual um doido até meus 30 anos de idade. Eu junto grana, compro meu Porsche
fico com o Porsche uns 2 anos, vendo o Porsche, compro um apartamento e caso. Esse era meu plano de vida. Com 25, eu comprei de entrada meu primeiro apartamento, porque eu tinha pedido a minha então namorada em casamento. Com 27 eu casei, com 29 eu troquei de apartamento, com 30 anos de idade, tá tudo diferente do que eu tinha planejado, né? Sim. Com 30 anos de idade, eu descobri um câncer de pele, um melanoma. Mas felizmente ele foi muito no início, então bastou a extração. Sim. E eu tava tudo resolvido. Mas eu tinha 30 anos e 9 meses, 10 meses quando isso aconteceu. E aí veio na minha mente tudo que eu tinha planejado e o meu sonho em ter o Porsche. Eu continuei sonhando em ter o Porsche, Sim, só tinha colocado outras coisas na frente. Sim. E eu tinha o dinheiro suficiente para comprar uma Porsche Boxster usada. Aí eu comprei a Porsche Boxster usada. E por que eu contei essa história? Porque quando eu comprei a Porsche Boxster usada, eu liguei pro Porsche Clube, porque agora eu já tinha um Porsche, e passei a participar do Porsche Clube. E o Porsche Clube eu corria em Interlagos, num evento que era conjunto com a Porsche Cup. Então eu estava lá, andando com o meu carro na pista, e ao mesmo tempo olhando os carros da Porsche Cup correrem. Lembrem que eu estava com aquilo engasgado. Eu falei, agora o próximo passo é correr na Porsche Cup. Deu 2 anos e eu consegui viabilizar isso. E aí, então, em 2013, eu comecei, no meio de 2013, a correr na Porsche Cup. E tô lá até agora. Já tem bastante tempo. E aquilo transformou minha vida por completo, assim. Tô lá até hoje e amo isso. Então, é uma história que veio aí... Legal, muito bom. Legal, né? Saber a história, bacana. né? Porque a gente conhece o piloto, mas não conhece a pessoa, né? E pegando isso até como um gancho, a gente conhece você como piloto, poucas pessoas sabem que você é advogado, você até adiantou aí, né? Conta um pouquinho para nós também da sua, dessa trajetória sua. Claro. No direito e tal, porque você tem uma especialidade legal aí, né? Sim. Bom, eu sou muito mais advogado do que piloto, na verdade. Né? Eu sou 99% do tempo advogado, né? E só corro porque eu sou advogado, na verdade. E, bom, eu sou de família de advogados. Meu avô advogado, meu pai advogado, minha avó advogada. E eu também, assim como sempre queria pilotar, nunca tive dúvida que eu ia ser advogado. E foi. E eu comecei a trabalhar com 15 anos no escritório do meu pai. Com 18, já comecei o estágio com ele mesmo. E aí ele me deu muito espaço para eu já desde muito cedo começar a empreender na profissão mesmo. Então eu comecei a ter Eu era estagiário, no primeiro ano da faculdade já comecei a ter meus primeiros clientes. Ele me incentivava muito a fazer isso. Sim. Isso foi chave para minha carreira. Porque o normal é você só fazer um trabalho de estágio mesmo, né? E você não ir atrás de cliente, é muito difícil isso. Mas como eu tinha essa estrutura, ele me permitiu realmente que eu fizesse. Eu comecei a angariar meus primeiros clientes. E assim foi vindo, fui crescendo. Quando me formei, ele já me deu sociedade no escritório dele. Mas eu planejava, desde 18 anos, 19 anos de idade, construir um escritório de advocacia que fosse um escritório de advocacia grande. E grande, eu não sabia exatamente definir o que era naquele momento, mas é fato que eu escrevi um livro, um romance. Eu tinha 18, 19 anos, escrevi um livro de 400 folhas à mão, assim, chamado O Estagiário, que é basicamente a história de um estagiário que constrói o escritório dele, né? Legal. E eu fui traçando esse meu caminho. Né? Fui traçando esse caminho, eu fui conseguindo trazer mais sócios para o escritório do meu pai, até que com 27 para 28 anos de idade, eu separei a sociedade com meu pai para poder tocar o meu projeto como eu queria. E foi. E aí o escritório foi ganhando cada vez mais porte, mais robustez, até que no ano passado, em 2024, a gente ainda fez uma fusão do nosso escritório. Foram vários movimentos. Sim. Hoje é um escritório com praticamente 100 advogados, é um escritório com muitos clientes multinacionais. Eu atuo na área de fusões e aquisições já desde o início, né? E então assessoro empresas a serem compradas, vendidas, se juntarem. Esse é basicamente o meu trabalho pessoal. E o escritório decolou e hoje ele é um escritório muito maior do que eu. É um escritório grande, eu acredito, pelo menos para os padrões brasileiros. E essa é a minha trajetória profissional aí. Legal. Uma curiosidade, eu sei que você tem uma especialidade aí, isso gera bastante curiosidade aqui para nós.
É claro que às vezes você não pode falar por situação de informações confidenciais. Mas se você puder contar um pouquinho do bastidor aí de você participar de um processo de M&A, Sim. se você tiver algum caso aí que você achar interessante que você pode contar. Posso falar, assim, um pouco, né? Sem dar muitos nomes, mas Sim. porque é exatamente extremamente confidencial. Mas são 25 anos fazendo isso, né? E boa parte das transações que eu assessorei ou que eu assessoro envolvem algum fundador, um empreendedor na mesa. Eu acabei desenvolvendo muito a minha atuação assessorando empreendedores e fundadores, né? E isso é bastante peculiar e traz bastante histórias interessantes. Você assessorar alguém que construiu a própria empresa, às vezes está na segunda geração, terceira geração, chegar no momento de vender essa empresa e trocar ela por dinheiro, vamos dizer assim, pode parecer para muitos um sonho, para outros é um medo muito grande, Sim. né? E isso traz, assim, histórias incríveis. Assim. Eu lembro um caso aqui, para citar um, por exemplo, uma indústria no interior de São Paulo, o meu cliente fundou essa empresa, ele estava conduzindo a empresa já há uns 30, 40 anos, a empresa líder no setor dela, e ele já tinha tentado vender a empresa 2 vezes antes de me contratar. E as 2 vezes não tinha dado certo. Aí ele me chamou, comecei a trabalhar para ele, ele tentou a 3ª vez. A transação estava perto de fechar, não fechou. Ele, na hora, abriu de novo. E aí começou a 4ª conversa. 1 ano e pouco depois da 3ª, que foi a que eu assessorei. E aí a gente começou a discutir a transação, etc. E eu cheguei nele num momento e falei, mas por que você está fazendo isso? Você já tentou 3 vezes e não conseguiu. E eu queria entender se você de fato quer vender. Ele falou, querer eu não quero, mas é um problema que eu tenho de sucessão. Eu tenho 3 filhos, um toca, os outros 2 não tocam, mas querem tocar, mas não conseguem. Eu sei que só um poderia e isso é um problema para mim gigante. Então eu acho que eu preciso vender. Não gostaria, mas eu acho que eu preciso vender, porque senão eu vou criar um problema na minha família. Falei, então é importante você tomar essa decisão, porque você não pode chegar em cima da hora de novo e travar o negócio, porque eu percebo que você está criando situações para não vender, na verdade, porque você no fundo não quer. Você me fez uma provocação boa, vou refletir e tal, e a transação continuou. Do outro lado, era uma empresa multinacional muito grande, com todo aquele aparato negocial, advogados excelentes, assessores, imagina aquela mesa completa de gente. Sim. E a gente estava discutindo uma cláusula bem comum em transações de M&A, que é a cláusula de escrow, que é uma parte do preço da venda, o comprador pede para ficar retido numa conta, depositado, para caso haja problemas no futuro, problemas tributários, trabalhistas, coisas do gênero, ele tenha da onde pegar uma reparação para esse dano, né? Sim. E meu cliente de descendência germânica, assim, super correto, ele não concordava, porque ele falava, minha empresa não tem nada de errado. E, obviamente, você tem auditores. E no Brasil, um país onde assim, é muito difícil você cravar que não tem nada de errado. Você pode não ter feito nada intencionalmente de errado, mas a chance de você ter esquecido alguma coisa ali ou ter interpretado mal uma regra é enorme, né? No Brasil, infelizmente, a gente vive um país com muita incerteza. E aí, então, ele tinha concordado em manter um valor X naquela conta lá. Mas a outra parte insistia que tinha que ser X mais 30%. E ele começou a ficar naquela reunião completamente fora de si, porque ele queria, não aceitava, porque ele levava pro pessoal, sabe, a coisa. Sim. Aí eu peguei, tirei ele da sala. Falei, lembra daquela conversa que a gente teve? Ele falou, lembro. Você quer vender mesmo? Ele falou, não, eu vou vender. Eu falei, então por que você está brigando por causa desses 30%? Aí ele falou, não, porque eu não fiz nada de errado, eles estão me dizendo que eu fiz errado. Eu falei, não está dizendo que você fez errado, está dizendo que os auditores deles encontraram itens que podem indicar isso, mas não quer dizer que vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente. O que você vai fazer com todo o resto que não vai ficar preso na conta, que você vai receber à vista? Ele falou, vou investir. Perfeito. Você vai investir e vai ficar com esse dinheiro rendendo, não é? Você vai gastar tudo no dia seguinte? Não, de jeito nenhum. Você vai torrar em viagens? De jeito nenhum. Você vai deixar investido. Sabe o que vai acontecer com esse dinheiro que está na conta escrow?
ele vai estar investido. E sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, quando acabar o prazo da escrow? Você vai levantar com ele investido, remunerado. Se você não fez nada, como de fato eu sei que você não fez, você sabe que você não fez, tá resolvido. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Imagine que você receba de fato o dinheiro agora e que ele não fique retido. E imagine que daqui 3 anos apareça essa tal dessa conta que os auditores estão dizendo que pode aparecer. Você é um cara super correto que eu sei. O que você faria? Ele falou, pagaria. Eu falei, então, não era mesmo? Aí ele olhou pra minha cara e falou, eu acho que eu tô criando um motivo pra não vender. Eu falei, então, você vai vender. Aí, inconscientemente, né? No final ele tava criando inconscientemente um motivo e voltou, acabou fazendo a transação, deu certo, hoje tá super feliz. Então, tem muito disso, sabe, nos bastidores, de você entender o que tá acontecendo, o que passa por trás, o que ele quer, o que ele precisa. E eu gosto do meu trabalho muito por causa disso. Legal, muito bom. Ó, não esperava um caso desse aí, muito bacana mesmo. Legal. A gente consegue vender uma empresa nova, assim, de uns 4 anos. Consegue. Vai vender uma empresa de 6 meses já. Mas então... Acelerador Race a gente pode abrir pro mercado. Então, olha aí, ó. Eduardo, e até aproveitando o gancho aí, eu sei que você é um cara relacional, mas como é que foi essa conexão com o Rodrigo? Como é que vocês se conectaram aí? Conta a história pra mim. A Porsche. Brincadeira. Mas através da Porsche. Eu acho que depois que eu entrei na Porsche Cup ali, né, entrei antes na MG, depois 2022 mesmo o piloto mudou pra Porsche Cup. E só que o piloto que me levou, ele saiu. Aí 23 eu trabalhei com o piloto. Aí no ano de 2024 ele não correu, entrei com outro piloto. E esse piloto também não ia correr em 2025. E aí eu tinha como a gente conhece todo mundo, faz amizade, um amigo ficou sabendo que eu estava procurando o piloto, falou, pô, tem um amigo meu, piloto, e eu tinha falado, eu queria um piloto que corresse junto com a gente, não só na pista, mas que trocasse ideia com os patrocinadores, falasse de negócio, me ajudasse na minha missão, né? Que a missão nossa é ajudar os empresários a trabalhar melhor nesse Brasil que não é fácil. Sim, sim. Então, eu queria ser uma solução e não mais um problema para os patrocinadores. É um gasto a mais e não ter retorno. Eu falei, não, então esse cara vai encaixar para você. Eu lembro quando eu conheci o Melo, foi na última etapa de 24. Foi na última? Foi. A gente foi fazer a reuniãozinha nas salinhas ali atrás na Alameda. Falei, pô, é isso. Advogado, bom no que faz, entende de negócio, de diversos negócios, isso é muito importante. Então, a gente trabalha com diversos nichos de empresas. Então, é um piloto que pode conversar com qualquer um sobre negócio. Então, ali eu falei, pô, eu acho que eu achei o cara. E achei, né? Estamos aí no 2º ano já. Isso aí. Legal. Achei até interessante, Rodrigo, você é bastante carismático. Queria até dizer, Edu, que foi assertivo, né? Da parte dos nossos clientes, você sabe, a gente tem relevância em levar bastante clientes né, em cada etapa. E é engraçado que a gente tem um feedback muito bom, né? O pessoal, quando ele vai lá e ele tem acesso com você, Rodrigo, com o carro, a forma como a gente faz as coisas, eles percebem que isso não é uma coisa normal. Porque você tem outras escuderias ali, né? E você vê que a coisa é mais restrita, não tem aquela... Como é que fala? Aquele acompanhamento, aquele carisma. Tem clientes nossos que levam as crianças lá e acaba que em alguma situação você acaba ali dando um apoio, a criança vai ali, olha o carro, tira foto com o piloto. E você mesmo, né? Você comentou que você gosta do automobilismo, que desde criança você se sente bem. E acredito que você também lá, né, quando você era mais jovem, se você tivesse acesso a um piloto, para você ia ser um negócio extraordinário, né? É exatamente isso como eu penso. É por isso que eu tenho esse comportamento. Eu vejo as pessoas são fãs, não só criança mais ainda, porque eu lembro de mim, mas qualquer um tá ali, eu sei que admira muito aquilo. Eu sei que aquilo é um sonho, sabe? Correr ali, tá ali. Vocês falaram aqui no começo sobre estar em Interlagos, sobre... Você imagina o que é para mim isso? Você contei a história, então assim... Eu sei disso, e às vezes, para mim, esse contato direto,
ele é até muito bom para eu botar os pés no chão, sabe? Sim, sim. Porque eu tô lá, às vezes, focado no problema que eu tô vivendo na pista ali, na volta, que virou, que não virou, se o desempenho foi tão bom, não foi tão bom. E você começa a entrar numa paranoia mental de que as coisas não estão boas. Sim. Aí quando você conversa com alguém que tá feliz só de estar ali, você volta umas páginas na vida e fala, peraí, encare as coisas de uma maneira diferente, entendeu? Você não tá com um problema aqui porque não virou a volta, porque o pneu não tava bom, porque isso, porque naquilo. Tipo, tá bom pra caramba o que você tá fazendo aqui, entendeu? Então eu gosto de compartilhar esse momento. Pra mim é um prazer mesmo. Sempre que eu posso dar atenção lá e curtir com eles, porque eu realmente sei da importância pra eles e acredite se quiser, serve muito pra mim também, na verdade. Que legal. Não, realmente eu percebo ali de fora olhando que você serve as pessoas ali e são poucas pessoas que são assim, né, Eduardo? Você sabe muito bem, bom, né? A Metroform tá com a gente desde o começo, né? Então, todos os pilotos que a gente teve, vocês estavam com a gente, conheceu, né? Todos entregaram, deram o teu melhor. E aí, quem melhor que eles para avaliar o piloto como cliente, né? Mas assim, eu acho que a cereja do bolo é você ser relacional. É assim. Porque no final, a gente vai ali para ver o carro na pista, o piloto performar, mas nada substitui o relacional, né? Você ir ali e se sentir humanizado, que é o quê? Você tá ali participando junto, né? É isso. Você tá ali com o piloto, o cara tá ali do lado, tal, e o cara tem a oportunidade de conversar com você, fazer alguma pergunta que às vezes para um outro talvez ele não teria tanto acesso. Então eu acho que o grande negócio é esse, as pessoas se sentirem acolhidas, Sim. né? E pegando isso até, eu estava vendo aqui, Rodrigo, o que você acha que ninguém imagina sobre a Porsche Cup? Você já se pegou? Tipo assim, cara, o cara acha que a Porsche Cup é esse aqui, mas não é. Isso aqui tem isso aqui também que... Putz, você me pegou aqui. Eu preciso pensar um pouco. Eu nunca pensei nisso. Até porque eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar o que as pessoas imaginam sobre a Porsche Cup. Mas... eu sei. Eu acho que o público em geral não imagina, por exemplo... o quão próximos nós, pilotos, somos uns dos outros. Isso é muito diferente na Porsche Cup Legal. Das outras categorias. Nas categorias de automobilismo em geral, você assiste lá o Drive to Survive na Fórmula 1, ou quem sabe, acompanha a Stock Car, etc. A competição entre os caras é tão grande que eles têm um relacionamento muito ali no momento, ali só, entre eles. Nós, na Porsche Cup, não. A gente é muito próximo. Grandes amigos meus... que viram clientes, viram amigos mesmo, mais do que clientes, amigos mesmo, pessoas com quem eu viajo junto, a gente conta problemas, assim, eu tenho grandes amigos lá, porque na verdade ali você tem um grupo de pilotos que é como eu, empresário, Sim. empreendedor, que é apaixonado por corrida de carro, faz loucuras para correr de carro, então a gente tem um papo muito comum, sabe? Então isso nos aproxima demais. Então, apesar de a gente ter um nível de competitividade muito grande, eu acho que na hora que a gente está de capacete e fecha o capacete, é uma competição bem árdua mesmo, acho que ninguém alivia para ninguém. Fora dali, a relação é de muita amizade. A gente viaja juntos, sai para jantar juntos, se fala. Hoje de manhã, estava falando mal acordei, já estava falando com um amigo, depois estava falando com outro. Quer dizer, a gente é muito próximo e faz muitos negócios juntos também. Então, aquilo é um ambiente... de relacionamento fantástico, mas é um relacionamento natural. Não adianta alguém chegar lá para correr e falar, eu vou me relacionar com os caras e vou fazer negócio com os caras. Se fizer isso, é a chave para dar errado. Entendeu? As coisas acontecem naturalmente, porque eu acho que são pessoas muito parecidas por essência, que têm os seus negócios, que têm sucesso nos seus negócios e, portanto, mas para você ter sucesso, você passa desafios enormes, você... Sim. Dá errado, dá certo, dá errado. Então você compartilha essa mesma unidade e ao mesmo tempo você tem uma paixão muito grande por aquilo que está fazendo. Então é natural que você se encaixe, entendeu? Sim, com certeza. Então é bem isso. Isso eu acho que é uma coisa que o pessoal não sei se o pessoal sabe, mas é diferente das outras categorias. Então, né? Foi legal você explicar, porque às vezes a gente olha, acha que você vai numa competição, você tá cheio de inimigos ali, né? Entre aspas, né? E não é bem assim, né? Não. A competição é só dentro da pista, né? Totalmente.
E o piloto, ele só acelera ou ele tem uma estratégia? Nossa, muita estratégia. Muita estratégia. A estratégia começa já quando você chega no começo do fim de semana, assim, em diversos aspectos. Cada vez mais, até porque tá ficando muito competitivo. Sim. Você vê as diferenças de tempo, assim, num classificatório, 2, 3 décimos, você sai de uma posição e cai 8 posições para trás. Então, como você administra os pneus, que pneus você usa em qual momento, quanto de volta você vai dar num treino, se você vai dar mais ou vai dar menos, se você vai deixar o carro mais preparado para classificação, mais para corrida, como é que você vai deixar... assim, tem mil coisas, e até numa corrida, se você vai usar... Agora a gente tem o botão de boost, né? Que você tem... Só que aquilo é limitado, você não pode usar quantos você quiser. Então, a hora que você usa, a hora que você não usa... Num circuito mais travado, como é que você negocia uma ultrapassagem? Tem muita estratégia, mas é muita. Assim, é um esporte, parece que não, mas ele é muito mental. Ele começa antes do piloto ligar o carro, né? Com certeza. E, bom, você sabe que a Metroform é uma empresa que trabalha com equipamento de segurança também. Sim. Né? Proteção coletiva. E o fato da gente ter escolhido a Porsche Cup, as corridas, é justamente porque a gente sabe que para você estar com um Porsche na pista, você tem que estar ali 200% seguro, né? Sim. Além de ser um carro extremamente seguro, você tem todo um ritual, né? Ali de segurança envolvido, e isso é o que conecta a Metroform com o automobilismo, né? E aí eu queria te perguntar, quais são os rituais que você tem de segurança, ou o ritual do piloto antes de você colocar um carro na pista? Bom, você está fazendo uma pergunta para alguém que eu não sei se você sabe, sofreu um capotamento há uns 5 anos atrás, que eu capotei 4, 5 vezes, o carro foi super alto, é um dos capotamentos, assim, foi no final do ano para o top 10 das principais acidentes automobilísticos pela motorsports.com. Assim, foi um acidente super plástico, assim. E eu saí do carro andando, depois de capotar várias vezes, pronto para entrar num outro carro, assim, sem um arranhão, sem sentir uma dor, né? Então isso mostra que o carro realmente é extremamente seguro. E aí, falando de segurança, assim, são muitos elementos conjuntos que fazem com que isso seja possível. Primeiro, o próprio carro. Nós estamos falando que o Porsche Cup é o carro de corrida mais produzido no mundo por uma empresa alemã do porte e da referência que é a Porsche. Então, você imagina que isso é muito testado. Sim. Um carro cheio de sistemas de segurança, cheio de... Assim, não dá nem para nominar aqui, são muitas coisas. Segundo, nossos próprios equipamentos de segurança também são todos eles de última geração, muito seguros. As pistas que a gente corre... A gente só corre na Porsche Cup em pistas homologadas, de altíssimo padrão também. Sim. Então não é qualquer pista que a gente vai andar. E eu, pessoalmente, assim, em termos de ritual, primeiro, não é nem uma questão de ritual. Eu gosto de treinar fisicamente. Então, eu tento estar sempre bem fisicamente. Eu acho que isso me traz força para resistir mais a impactos. Também porque eu fico melhor mentalmente, então a minha capacidade cognitiva fica melhor. E o que eu faço é o que todo mundo deveria fazer, que é apertar bastante o cinto. Um carro de corrida é muito importante você estar com o cinto muito, muito, muito apertado. Eu tenho uma certa noia com isso, assim, eu fico apertando, puxando sempre. Primeiro, porque te dá mais sensibilidade com o carro. 100% conectado com o carro. Né? Você se conecta muito mais. Segundo, que no caso de um acidente, você não fica gerando impacto no cinto. Sim. Porque se você estiver solto no cinto, você vai gerar um impacto no cinto, né? Isso também pode te machucar. Mas é basicamente isso, assim, que a gente faz. Mas é um tema essencial pra gente, né? Legal. E aí eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Eduardo e Rodrigo. Quanto trabalho existe fora das pistas? Que cria sinergia entre vocês? Entre nós? Muito. A gente é muito parceiro, né? Eu e o Edu, assim, muito parceiro. A gente conversa. E eu me meto um pouco no negócio dele, então eu vou dando ideias. Faz isso, faz aquilo. A ideia do capacete foi minha. O capacete foi dele no café da manhã. Foi minha. Poxa, que legal. Eu adoro, cara. Eu adoro, assim. Eu curto muito. A gente conversa, troca ideia e bola coisas e vai por um caminho, vai por outro. Eu acabei de dar uma ideia. Mesmo aqui, antes de chegar no podcast, a gente tava tomando um café ali. Já saiu mais alguma coisa aí. Ô, Edu, o cara tá te dando ROI, hein, meu?
Olha só, hein? E ele achou que ele só tava... Está dando ROI, vai dar muito mais. Ele só tava conseguindo um piloto, hein? Mas ele sabe onde... Não, eu já comprei, já fechei dele, com ele sabendo que performance seria dentro e fora das pistas, né? Não, mas eu faço porque eu gosto mesmo, assim, sabe? Eu acho... Pensa, eu encaro esse lance, assim, de uma maneira profissional mesmo, assim, por mais que minha profissão seja ser advogado, eu vivo da advocacia e esse é meu foco, evidente. Mas, poxa, eu acho incrível. Lembra, eu que sonhava em ser um piloto também. Então, tratar a nossa relação da maneira profissional e sabe, conectar negócios nisso é maravilhoso para mim. É um sonho se tornando realidade. Então, eu faço isso com muita paixão mesmo. Eu gosto. Legal. Eu sou um cara que eu gosto muito de esportes. Eu já falei pro Eduardo também, eu também sou maluco desde criança. Eu talvez não estabeleci as metas que você estabeleceu, mas eu em algum momento tenho interesse de pilotar um carro, acho muito legal. Na minha adolescência, eu mexia muito em carro, né? Desmontava motor, montava motor fuçado, aquele negócio todo. Então, sempre o carro foi algo que eu gostei muito de... Eu sempre gostei. E quando eu vou lá nas corridas, isso mexe bastante comigo, né? E, bom, eu acredito que o ser piloto, né? Você ter isso como um esporte também para você precisa, às vezes, tomar decisões muito rápidas ali, né? Você tem que ter um foco muito grande no que você faz, né? Porque eu ia te fazer uma pergunta aqui assim, ó. Como tomar uma decisão em segundos, né? Porque você está ali, aliás, até milissegundos para você tomar uma decisão, né? Como é que você se vê isso dentro da pista? E aí eu penso você como advogado deve te ajudar bastante na sua profissão, porque o foco que você tem ali na pista, você ter o mesmo foco num contrato, numa negociação sua, eu acho que isso aí te dá um resultado extraordinário, né? Porque foco é um negócio complicado, né? É 100% foco. Eu vou dar um exemplo para vocês, para tentar deixar claro do nível de concentração que é correr de carro. Acho que não tem um esporte em que você tem que estar concentrado por tanto tempo de forma constante como o automobilismo. Desde o momento que você entra no carro, você tem que estar muito concentrado, porque é a tua vida que está ali. Sim. Você vai jogar a bola, na hora que a bola sai para o escanteio, para a lateral, você dá uma pensada. Na hora que o jogo está mais na defesa e você está no ataque, você não pensa tanto naquilo. Sim. Pensa em vários esportes, você sempre tem breaks para tua cabeça. No automobilismo, entrou no carro, você amarrou, saiu, você tem que estar 100% concentrado. Mas olha só a situação aqui. Legal. Vou colocar para vocês. Imagine se sentar no carro, já aconteceu, tá? Eu corria, por exemplo, com o Nelsinho Piquet, no mesmo carro. Legal. Tá? Eu e ele freamos, isso dados de telemetria, no mesmo ponto. Eu e ele retomamos o acelerador no mesmo ponto. Caramba. Só que ele é 7 décimos, 8 décimos mais rápido que eu numa volta. Estou falando na volta de classificação no pneu certo. Estou te falando de dados que aconteceram, tá? Pô, você fala, como é que a gente se frear no mesmo ponto? Vocês aceleraram no mesmo ponto e ele foi 7 ou 8 décimos mais rápido que você na volta. Pensa que você tem 14 curvas numa volta, que eu perdi 0,05 em uma curva, 0,1 na outra curva, 0,07 na outra. Você vai somando isso em curvas e no final dá 7, 8, 9 décimos. Agora, liga o teu cronômetro e pega 1 décimo. É muito difícil. 0,07 então é quase impossível. 0,06 você não vai conseguir. É isso que você perde. Sabe como? Se eu freiei no mesmo lugar que ele, eu voltei a acelerar no mesmo ponto que ele, é com a intensidade da pressão do meu pé no freio. Ele alivia o pé do freio um pouco antes que eu, o carro tem um pouco mais de velocidade no começo do contorno da curva, ele é mais rápido que eu, 0,5 segundo. Caramba. 0,01 décimo, tá? Percebe o nível de concentração? Se eu pensar numa cláusula de contrato na hora da freada, não é que eu vou perder 0,1, eu vou perder 1 segundo naquela frenagem. Dos 2 segundos numa frenagem. Então o nível de concentração é muito grande. Então, sem dúvida alguma, é um exercício mental para você praticar na vida. Escalar, né? Para você
quando você tem que se concentrar, você começa a criar um padrão de concentração muito melhor, sem dúvida alguma. Legal. Porra, baita experiência aqui, hein? Que aula, hein? Nem você tinha isso, Não, né? Tá sabia vendo? não. É, cara, Metrotalks é assim. O Melo aprendizado. podia ajudar a gente aí no segundo semestre, criar uma experiência para vocês pilotarem. O que você acha? Porra, cara. Aí... Opa, podemos organizar isso pegar aí. um dia aí. Ele Vai tem ser vários um- amigos pilotos, arruma uns carrinhos ali. Um track day, pelo Bora, menos. vamos arrumar, ué. Vamos arrumar. Cara, ia ser fantástico isso aí, hein? Eu ia reviver minha infância lá. Isso é legal, isso é legal. Pô, Nunca imaginei. tem pô. como Seria fazer. bom. Tem como fazer, sim. Legal. Aí, ó. Você já Eu tô criou. aqui só pra hein? fazer negócio. Vocês conversam aí, eu tô pensando aqui. Edu, o que as marcas buscam num ambiente desse? Cara, o desafio é esse, é entender a necessidade de cada um. Cada um tem um objetivo, né? Até você falou um pouquinho atrás agora aqui sobre estratégia. A Acelerador Race, ela vem de estratégia embalada num patrocínio, né? Então, quando eu trazer até vocês como exemplo, conversando com o Thiago ali, nós estávamos num evento, numa piscina, no final de semana, e aí ele veio. O legal da marca Porsche é a curiosidade e o desejo que ela gera nas pessoas. Então, o empresário ele sempre chega tentando saber se aquilo serve para ele. E aí, se eu não tiver esse feeling de entender a sua necessidade, eu vou te dar o exemplo errado. Você fala, pô, isso aí não funciona para mim. Aquilo não funciona. Aí talvez eu vou te trazer umas 10 opções, que é o que a maioria faz, né? E aí, quando eu chegar, que funciona, você fala, não, de tudo isso, só isso aqui funciona, não vale. E aí, antes de eu responder para ele, eu fui investigando como que... Eu não sabia, não conhecia o negócio de vocês, exatamente o que era. Até quando ele falou, eu falei, pô, acho que é EPI. Não, não é EPI. Aí, falei, tá. E aí eu fui entendendo como que funciona, né? O que ele estava querendo, e aí eu entendi relacionamento. E eu só trouxe um exemplo para ele, que foi exatamente ele pegar os parceiros dele estratégicos, como que ele encurtaria o ciclo de venda. Foi só isso. E exatamente que vocês me trouxeram aqui um presente da Metroform, foi exatamente esse exemplo que eu falei, que eu trouxe para ele, a gente na piscina. Eu falei, imagina só você montar um press kit com um bonezinho teu, com a tua camiseta, né? E aí a logo da Porsche, mais a logo da tua empresa, e você entregar para uma pessoa que você quer muito falar com ela, mas você não está conseguindo. Eu falei, será que ela vem? Ele, entendi. Qual que é a cota que você tem aí? A gente na piscina, conversando. Aí eu falei para ele e tal, falou, deixa eu ligar aqui pro meu sócio. Ele ligou para você. A gente fechou na piscina. Ele ligou pro cara errado, né? Porque falar de carro comigo, né? É que hoje a experiência que a gente tem com esse tipo de ambiente vai muito além do que a gente imaginava lá atrás, sim, né? Para você ter uma ideia, isso eu posso falar com bem tranquilidade. Quando a gente entrou nesse patrocínio, a gente só pensava em negócio fechado. Ah, mas o que eu posso, o que eu tenho que fechar de negócio e tal? Hoje eu tenho um pensamento completamente diferente. O que eu menos falo lá, e meus vendedores, quando estão lá junto, as pessoas, os staff, a gente fala de negócio. Uhum. A gente não fala de negócio. Porque eu aprendi que levar as pessoas ali naquele ambiente, mais o sentido é você conectar as pessoas. Eu já consegui juntar engenheiro que foi mestre de 3, 4 estagiários, que o cara era coordenador, gerente geral de consultora. E aí o cara chegou lá, o cara ficou emocionado. Pô, mas faz 10 anos que eu não te vejo, você aqui, né? Então, essa conexão de pessoa ninguém paga. Aí o cara, puta, meu, você não sabe o que você fez para mim, pô. Fazia 10 anos que eu não via esse cara. Então, assim, fora isso, a gente foi aprendendo com o tempo em levar as boas práticas do mercado da construção civil, onde
Você pega uma consultora ali, pega uma consultora mais nova que não faz negócio com a gente, e ali os caras conseguiram tirar dúvidas de suas situações que estavam acontecendo na obra, que, poxa, foi um insight que o cara conseguiu ali, entendeu? E não foi algo proposital. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que aquele ambiente era um ambiente para a gente poder desarmar, né? Porque quando a gente está na empresa da gente, a gente acaba querendo puxar a sardinha. Então, você quer fazer as coisas baseado naquilo que você faz, né? Buscar trazer as coisas para sua empresa. E ali não, cada um ali é uma pessoa. Ela não é o gerente da consultora A, não é o dono da consultora B. E aí eles se criam um relacionamento e a gente tá ali junto, né? E a gente consegue buscar a essência das pessoas e isso, consequentemente, vira relacionamento para fechar negócio lá fora. Você entrega um valor muito grande antes de oferecer qualquer coisa, às vezes você nem oferece. Aí ele se interessa para estar com você. Mas é o que eu falei sobre o próprio ambiente dos pilotos. Exato. Ninguém vai lá para fazer negócio com ninguém. Se for para isso, esquece, você tá no lugar errado, entendeu? Você tá ali porque você quer correr, porque são pessoas com quem você se identifica, porque você gosta de trocar ideias, você quer espairecer sua cabeça, você quer viver um negócio que você ama, que é o automobilismo. É para isso. E aí os negócios acontecem como uma coisa. Se tiver que acontecer, se for o caso, se não for, também tá tudo certo. Quando você entende isso, você percebe que no teu caso você está fazendo exatamente isso, só que você está expandindo para o teu público. É a mesma coisa. O cara está lá curtindo o momento. E aí ele acaba criando com você uma relação natural. Exato. Que pode ser que não vire nunca um negócio para você, mas vai virar uma relação que vai gerar outras 1000 situações, que vão gerar outras coisas, e sabe-se Deus o que vai gerar para você. Acho que é esse o principal ponto. Já aconteceu da gente levar, e não só uma vez, pessoas, amigos, que o cara não ia fazer negócio ali comigo, porque eu sei que ele tem contato com outras empresas de mercado, de amizade, mas o que acontece? O cara me indicou num outro momento para um outro cliente que eu jamais teria acesso a esse cara se eu não tivesse essa relação. Então, se você pensar num negócio como ali, estou fazendo negócio, nem entra, porque não é isso. E você tem que ir lá também e se sentir num ambiente prazeroso. Você não pode ir lá por obrigação. Eu jamais vou para esse lugar por obrigação. Eu falo que eu até trabalho mais porque eu quero servir as pessoas, quero ficar disponível, então acabo que eu curto pouco vamos dizer assim, uma hora ou outra eu tô ali perto do carro, tô olhando a corrida, tô dando mais atenção às pessoas que estão ali, né? Então é um ambiente assim, maravilhoso nesse nível. Sim, né? sim. E aí quando você complementou dos pilotos, então eu achei o máximo, porque, né, aí se torna uma grande família. Com certeza, né? Com certeza. E, Rodrigo, o que separa um amador do profissional? Bom, eu acho que eu me considero vamos dizer assim, um semi-profissional, né? Porque eu estou competindo contra alguns que estão lá que são profissionais, então a performance que eu tenho que ter é equivalente a de um profissional, e eu já tenho obrigações contratuais para estar lá. Então eu não estou lá simplesmente pagando para correr e faço o que eu tiver afim. Eu não posso amanhã acordar e falar, não vou correr. Se eu tiver algum problema e não puder correr, eu vou ter que dar um jeito de pôr alguém para correr no meu lugar, para o carro correr. Eu tenho obrigações contratuais. Então eu só não me considero um piloto 100% profissional porque eu não vivo daquilo efetivamente. Sim. Senão eu já estaria nesse ponto. Então, eu acho que tem essa combinação. Eu acho que tem muito a forma como você lida com aquilo. Se eu estiver ali simplesmente para desfrutar o momento, eu acho que eu estou mais no campo do amador. Se eu estiver ali focado para ter o melhor desempenho possível em qualquer circunstância, me dedicando ao máximo, com um compromisso comigo ou com terceiros, eu acho que você já está mais no campo do profissional. Eu acho que aí a diferença. Claro que eu amo o que eu faço, amo estar lá, eu também desfruto ao correr, mas tem um componente ali de cobrança, de determinação, de foco, que não posso chegar lá e falar, não tô afim hoje, dane-se que eu não fui bem, dane-se que não resultado.
não posso, eu tenho que levar o negócio a sério, entendeu? Até porque você comentou muito, você é um cara movido a metas, né? Desde criança você vem galgando metas, talvez não, com certeza lá atrás você nem imaginava, né? A gente aqui, quando entra na vida adulta, a gente vai estudar, a gente aprende que se você não tiver um caminho ali, se você não montar um caminho para você, você não chega em lugar nenhum, né? Com certeza. Porque barco Com certeza. que não tem vela fica à deriva, certeza. né? Com certeza. Legal. E eu vou pegar um ponto aqui que nem está no script, mas eu achei interessante. E é bom porque você é advogado, né? E vai dar todo o senso para isso. Hoje a gente até tem menos, tá? Mas a gente teve muito problema, Edu, não sei se já chegou isso para você também, do cliente... Por exemplo, a Metroform, eu tenho N contratos com empresas americanas, então você tem que ter aquela cláusula de compliance, Sim. né? E às vezes o pessoal ligava para nós lá, a gente convidava, então, cara, não vou poder, porque isso aí quebra a regra de compliance da minha empresa, porque vocês estão me comprando. Eu falei, cara, negativo, não tem nada de regra de compliance. Você está indo lá para uma atividade de lazer, o intuito nosso lá é conectar a construção civil, né, as pessoas que estão ali participando da construção civil. Você vai ter colegas de trabalho, você vai ter oportunidade de tratar assuntos que às vezes no seu cotidiano você não vai ligar para o cara e ali num momento de descontração vocês descobrem que vocês têm a solução em conjunto, né? Então, eu acho que se a sua empresa entende dessa forma, eu acho que ela está indo totalmente equivocada, porque eu não estou te comprando para você fechar negócio comigo, né? E aí você, como advogado, aí você vai... Como que você vê isso, né? Como que você falaria isso para o público? Você acha que isso é uma quebra de compliance quando você aceita participar de uma atividade dessa, que é uma atividade mais social? Porque ninguém faz negócio. A gente acabou de falar aqui Sim. Se você for fazer negócio, na verdade, você perde as pessoas, porque ninguém está ali num final de semana para ficar negociando contrato no meio de uma corrida, né? Bom, primeiro um disclosure aqui, eu sou advogado de futuras aquisições e não de compliance, então o que eu vou falar não tome como um conselho legal aqui, tá? Mas eu penso como você, tá? Eu não acho que você está dando uma vantagem para alguém para obter alguma coisa em troca, então não me parece aqui que a gente está quebrando uma regra de compliance. Agora, as regras de compliance elas são feitas por cada empresa da maneira como ela é feita privadamente, de forma individual. Então, se ali tiver alguma disposição, porque alguém criou um manual dizendo que aquilo especificamente não pode ser feito, ele vai ter que cumprir a regra e é uma pena, né? Eu, honestamente, acho que há um exagero na estipulação de uma regra como essa. Porque é o que você disse, assim, aquilo é um evento social, ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém ali, você não está dando uma vantagem concreta para ninguém. E essa mesma pessoa vai frequentar outros eventos de associações, ela vai frequentar eventos, seminários, enfim, diversos eventos. E o problema é só porque ela não pagou o ingresso para estar no evento, entendeu? Eu não acho que aqui a gente tenha efetivamente um ato de favorecimento para se encaixar na situação. Agora, de novo, vai depender muito da regra individual de cada empresa. Cada empresa, né? Legal, bacana. Tem que pedir o contrato dele para dar uma olhada nas cláusulas. Eu acho que o pessoal tem muito medo, sabe? Acho que é mais o tema o receio compliance também. é um tema que acaba... Ainda mais essas empresas maiores, multinacionais, é um tema muito forte. Por motivos compreensíveis, você acaba criando uma áurea muito pesada. E aí o cara, para evitar qualquer dor de cabeça, não faz, entendeu? Sim. Mas eu acho que não faz muito sentido. Você não tá... De novo, se ele for num evento de uma associação para encontrar outros parceiros, ele pode estar cometendo um ato não de um problema com compliance, mas um problema de concorrencial, por exemplo. Então, assim, tudo que você for fazer tem risco. Basta o teu comportamento, que é o que vai valer. Se vai amanhã cotar algum serviço com a Metroform, cote ele de forma independente, cote ele de forma de valor de mercado. Não porque você recebeu uma vantagem de um evento. Responsável, né? E se você for olhar, às vezes essa mesma empresa que está proibindo, vamos dizer assim, um funcionário dele ir num evento desse, ela mesma faz evento e convida outros. Exato. Sim, exatamente. Às vezes ele cria uma regra que funciona só para o funcionário dele, só que ele também, por exemplo, patrocina um outro evento ou cria eventos e convida
os parceiros de negócio, não faz muito sentido, né? Tá certo, é isso mesmo. Mas eu quis trazer esse assunto polêmico porque hoje a gente até tem pouco questionamento com relação a isso, porque eu acho que o mercado acaba conversando com o outro e o pessoal sabe que vai lá e realmente é uma grande integração, né? E como eu disse, tem bastante aprendizado. Ninguém quer ir lá também num seminário de engenharia, mas, cara, acaba que cada um dentro daquela expertise acaba trocando ideias ali e saindo ali com soluções, certeza, né? Com certeza. E dessa situação toda, vamos falar, voltando para carro, voltando para pista, para Porsche, houve aí algum momento de maior pressão, assim, que vocês perceberam que foi esse momento que foi bem delicado? Teve algum momento ali? E para evidenciar isso, assim, teve um momento de pressão e que, de repente, a parte emocional pode ter comprometido alguma coisa? Ah, com certeza. Na pista? Direto. Eu acho que o Melo sentiu pressão quando ele fechou comigo e eu coloquei 16 marcas. Com certeza. Agora complicou, né? Agora tem... O ano passado... Foi, Melo, 16 empresas aí pra prestar conta. Não, mas tem muita pressão, assim, na pista tem muito, sim. Quando eu ganhei alguns títulos lá e as finais de campeonato, assim, eu senti muita pressão. Já fiz bobagem também sob pressão. Tem muita situação, assim, automobilismo é muito, eu te falei assim, o nível de foco, de concentração, de estabilidade mental que você tem que ter é muito alto, assim, é um esporte que requer isso no seu limite, então é muito normal você estar super pressionado e tomar uma decisão de forma equivocada, é muito normal, muito normal. Você como piloto, você tem um checklist ali antes de entrar pro carro, ou você confia veementemente na sua equipe? Como que funciona? Eu tô fazendo Sim. pergunta de leigo aqui mesmo. Não, tá? eu confio. Eles têm um checklist, então, que checou o extintor, checou a bomba de combustível, checou... Eles têm eu vejo, eles estão mexendo lá, tá, mas eu confio muito neles, a gente está juntos há muitos anos. Sim. Então, eu confio muito neles. Eu tenho o meu checklist mental que eu faço, de coisas que eu tenho que... apertei o cinto, não apertei o cinto. Então, como é que tá o balanço de freio. Tem algumas coisas que eu olho, que eu também faz parte do meu trabalho, mas eu sim confio muito no trabalho deles, não tem como checar tudo que eles fazem, né? Tem que confiar e faz parte isso. Mas eles têm um checklist bem preciso. Legal. E o erro emocional custa caro dentro da pista? Totalmente. É o que eu falei, se você estiver extremamente concentrado, você perde 0,01 num erro qualquer. Você perder a tua cabeça, você perde 3 segundos numa freada. 2 segundos numa freada. Acabou a tua corrida, assim, sabe? Então, fora batidas e tudo mais. Né? Antes de você entrar na pista, você evita algum tipo de assunto? Porque, assim, eu falo que às vezes a gente no profissional... Porque acaba que ali é profissional, né? Mesmo você tá ali num ambiente de descontração. Você evita alguns contatos ali, porque você sabe que aquilo vai te desequilibrar ali a hora que você precisar, aquele foco mental. Teve alguma coisa que você, de repente, você sabia que você não deveria ter entrado naquele assunto ou vivido aquilo e que te desestabilizou aí numa corrida? Não sei se você puder contar, né? Não, sem dúvida. Isso é um aprendizado constante, tá? Mas, assim, essa dualidade que eu tenho de ser um advogado com uma atuação bem ampla e com muitos casos, muitos clientes, assim, muito intensa a minha atuação profissional, e correr é um exercício mental brutal. Eu acabei de dar alguns exemplos para vocês de quanto a gente tem que ser preciso na pilotagem. Se eu estiver pensando na negociação do contrato que eu estou tendo, no tema do meu cliente na hora que eu estou na pista, eu vou com certeza perder desempenho. Então, e assim, tenho certeza que você tocando no teu negócio, você deve dormir e acordar pensando no teu negócio. Sim. Você tá no banho e lembra do teu negócio. A tua mente foge, ela tem uma tendência de pensar no seu negócio a todo momento. Então, você está vendo um filme, lembra do teu negócio. Sim. Isso está na tua mente constantemente. Gatilhos, né? A mesma coisa acontece comigo
com relação à minha profissão. Então, como eu blindo a minha mente na hora que eu estou na pista? Porque eu não posso pensar na advocacia quando estou na pista. Sim. E isso é um trabalho de muito exercício mental e em constante progresso. Algo que eu comecei a implementar de 2 anos para cá é meia hora antes da minha sessão começar, eu tenho um alarme no meu celular para eu guardar o celular, não mexer mais no meu celular, e eu só volto a mexer depois de meia hora que eu acabei aquela determinada sessão. Como eu sei que eu preciso de ainda estar de alguma maneira conectado, porque alguma coisa pode me afetar, sim, eu tento esticar um período para que eu possa estar durante aquele momento só pensando na sessão. Então eu não encosto no meu celular durante esse período, porque eu tenho que preparar o que eu vou fazer na pista, tenho que preparar todo o procedimento que vai acontecer, qual vai ser a execução que eu vou ter. Depois que eu acabo, que eu saio da pista, eu tenho que passar o feedback para a equipe, o que aconteceu, analisar a telemetria. Então eu tenho que efetivamente estar focado nisso, porque se eu sair do carro, pegar meu celular, eu acabei de ser interferido por um problema muito sério que está acontecendo lá no meu escritório, de algum cliente. Na minha atuação, pode ter certeza que quando algum cliente me manda uma mensagem é porque é algo bastante importante. Sim, então, com certeza. Então, eu não posso dar esse acesso durante um período, entendeu? Então, eu tento bloquear o máximo que eu posso. Legal, muito legal. Isso aí já serve para os patrocinadores também, que tá ouvindo. Meia hora antes, vocês me ajudem. Viu, Bia? Deixar o piloto concentrado ali e meia hora depois. Não, e até um bom, assim eu adoro receber as pessoas lá. Eu tenho o maior carinho. Não, mas a gente tá entendendo o quanto é importante. Na hora que você vai para execução... Poxa, eu fico até frustrado, assim, sabe? Eu tô ali, meia hora antes de eu entrar, eu tô super focado no que eu vou executar. Começa a chegar o patrocinador, eu quero atender, eu quero falar com ele, mas eu não posso. Então eu me sinto mal de não conseguir dar atenção. Eu já falei para o Dudu, vamos organizar os horários, porque aí eu dou 100% de atenção. Sim. Porque... Não, é muito importante isso que você trouxe aqui para nós, porque nós, como patrocinadores, e a gente quer que você tenha uma boa performance dentro da pista, a gente vai ajudar mesmo, sim, né? Exato. Você vê, é uma pergunta besta que às vezes você fala, porra... E faz todo sentido, né? Eu também tenho meus rituais quando eu vou para as negociações com meus clientes, né? Eu não quero chegar lá nervoso por conta de um assunto que eu posso deixar para tratar depois e que pode impactar diretamente numa negociação ali, né? Com certeza. Então, muito legal, bacana. Ô, Edu, e o que empresas aprendem com a corrida? Cara, tem bastante coisas, por exemplo, né? Você tem diversas formas de usar ali. Você fala pra... É que assim, ó, eu só falo de negócio, entendeu? Corrida deixa pro Melo. eu sei, acho que 20% ali do que eles fazem na pista, meu negócio é aqui fora, relacionamento, marketing, comercial. Então vou trazer sempre esse viés. Eu vejo assim, por exemplo, a consciência que vocês têm hoje, estando 4 anos com a gente, né? As diversas formas que vocês usam a corrida, a Porsche, o camarote, o piloto, tudo. Então, é uma construção que a gente faz. Então, você precisa entrar, né, até trazendo ali... Eu preciso trazer para você algo que conecta com você rápido, para você já saber como que você vai usar. Só que aí depois você vai entendendo, né, quais outras formas que eu consigo usar esse investimento que eu estou fazendo. Fortalecimento de marca, melhorar relacionamento, né? Engajar a equipe. Então, para você entender exatamente como funciona o trabalho que a gente faz, isso demora. Por isso que eu falei, preciso criar outras estratégias para te trazer um resultado pequeno, rápido, para eu ter tempo de formular o maior. De formular o maior. Então, por isso que a gente tem que ter também estratégia de trazer pequenos resultados para que a empresa que está com a gente ali, depois ela começa, entendi. Porque o jogo ali, né, do trabalho que a gente faz, o da Porsche, isso, se você pegar alguns anos atrás, era só grandes empresas. Sim. E agora a gente está levando ali o médio empresário, pequeno também. Então, é legal você olhar, as empresas elas acreditam no nosso trabalho, né? Então, olha o tanto de coisa que vocês não tinham ciência, não conheciam. Sim. E agora, eu vendo vocês conversando aqui, eu falei,
fizemos um bom trabalho. Com certeza. Então tem muito aprendizado ali dentro, né? Uma coisa que é muito legal em você é que você não é um cara egoísta, sabia? Porque eu vejo, não só da parte nossa da Metroform, que a gente se tornou amigo, né? A relação nossa é diferente, você com o Thiago também, mas eu percebo que toda empresa tem um pacote de serviço, né? Você é uma empresa. Tem empresário que às vezes o cara podia, sabe, dar uma experiência ali para o cara entender como que seria conquistar aquele pacote de serviço, e o cara, por ganância, o cara não me pagou, eu não vou fazer isso por ele. E eu nunca vi isso da sua parte. Eu já vi pessoas entrando no seu camarote que que o cara não estava previsto para estar ali. E eu nunca vi em momento nenhum você, tipo, porra, mas esse cara não pagou, tá aqui. E parece que isso deveria ser algo normal, e a gente sabe que não é. Né? Às vezes o cara, não, mas você não pode entrar aqui porque aqui é um lugar seleto, né? Aqui as pessoas que estão aqui pagaram por estar aqui. E eu acho que essa condição de às vezes, dar aquele experimento para a pessoa naquele momento, eu acho que dá essa liberdade, e eu acho que faz com que você cada vez mais traga pessoas para o seu lado, né? A gente já viveu ambientes em comum que a gente sabe que as pessoas fazem total diferença e separa uma de outra por conta de uma coisa besta, né? E eu acho que lá, pelo menos toda vez que eu participei junto com vocês, eu percebi que as pessoas lá, elas se sentem integradas, mesmo que elas não, em algum momento, não pagaram para estar ali. Não que o cara fique o dia inteiro ali no seu camarote, nada, mas às vezes tem uma pessoa ali que quer conectar, que quer conversar, apresentar, e você, toda vez, você tem essa parte solista, e eu acho que isso aí você ganha bastante com isso, viu, cara? Porque essa é a oportunidade de eu te puxar para um nível maior, né? Às vezes você está num ambiente que você já está satisfeito, e aí, se eu não te dou oportunidade de conhecer um melhor, por que você vai comprar ele depois? Então, isso daqui... E mesmo que você não adquira, você já sabe que está disponível. Você é um bom vendedor, né? Você conseguiu vender pro Thiago dentro da piscina. Quem conhece o Thiago sabe que... Thiago é duro, cara, é difícil você vender para ele até no ambiente normal, dentro da piscina. Então, né? Talvez você é muito bom, viu, cara? É só colocar ele na piscina as próximas vezes que quiser vender algo pra ele. Aliás, tô até pensando em marcar lá pra a piscina amolece. Pra você fazer pra você dar um treinamento pros meus vendedores. Porque, cara, você... Ele é bom. Você vende pano pra enxugar. Estou à disposição, conta comigo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, eu tenho a minha resposta, mas eu queria a sua resposta, você me avaliando como patrocinador, né? O que uma marca como a Metroform faz sentido nesse ambiente? Cara, tem diversos elementos aí que conectam com o negócio de vocês, com a marca de vocês. A primeira que encabeça aí, segurança, né? De cara, tecnologia, que mais? Você me pegou agora, hein? Assim, caramba. Parte de relacionamento, Acho que precisão. O negócio deles é uma engenharia de muita precisão para funcionar, para ser seguro. Isso o que a gente faz lá, a precisão sim. Essencial, né? Então tem... É uma marca que tem o seu valor, né? Ela está até sendo mais reconhecida. Eu acho que a Metroform é uma grande empresa e as pessoas precisavam saber, os seus parceiros precisavam saber que tem uma empresa grande no mercado. Então, a Porsche ajuda nisso também. Então, tem uma série de coisas aí. Eu não estava preparado para essa pergunta, não. Você me pegou agora, hein? Então, eu vou emendar com uma outra aqui. Vai. Cara, a gente já está 4 anos juntos. A sua marca, o acelerador Racing, ele despontou. É uma marca hoje que notoriamente, você sabe... hoje você é mais comprado do que vendido, né? Sim. E eu sei que em algum momento
você poderia escolher os patrocinadores que estavam ali com você. Né? Até você está evoluindo hoje que você já está com outro carro, enfim, você tem outros negócios que nasceu da Porsche, né? Por que você escolheu a Metroform para continuar ainda como patrocinadora com você? Cara, porque vocês representam a Acelerador Race muito bem também, né? Amizades que a gente criou. E o que eu gosto, assim, a gente já teve empresas que entraram, que saíram, e as que ficam é a que, por exemplo, tudo que eu trago para vocês, né, como solução, como estratégia, vocês aplicam. Então, isso é legal para mim, porque valida, né, o nosso trabalho. Então, a Metroform hoje é um case da Acelerador Race. E vocês são case porque vocês se dedicam para isso. Né? Até falei aqui, montaram podcast, tem o próprio marketing, tem hoje a Bia ali representando na corrida. Então, eu vejo que, assim, tudo que a gente traz como solução, vocês aplicam e cada vez mais. Ganhei um brinde aqui também. Então, isso é legal pra gente, né? Porque é chato, eu não gosto de vender para um cliente que não usa. E isso, de certa forma, é negativo para nós, porque se você não usou, não entendeu, você vai falar que não funciona o meu trabalho. Então, e ter a Metroform comigo desde o começo, né? A gente, ali final de 22 que fechamos, não foi nem 23. Sim. Eu não lembro se a gente pegou a última etapa de 22. Teve algumas empresas que fecharam a última de 22. Cara, eu acho que a gente pegou, sim. Eu acho que também. Então, assim, desde 22 com a gente e tá até hoje, então é uma empresa que valida o trabalho da Acelerador Race, porque se não tivesse funcionando, vocês não estariam mais com nós. Tá entrando no gancho aqui, metendo um pouco na tua resposta, mas eu acho que vocês são um excelente exemplo do que é apoiar e patrocinar o automobilismo. Se você analisar no último level lá, que é a Fórmula 1, você vai ver que tem empresas que estão patrocinando os carros de Fórmula 1 há décadas. Por que ela está patrocinando há décadas? Se ela já expôs a marca dela. Se já tem 1000 fotos do carro de Fórmula 1 com aquela marca. Por que ela continua lá? A foto já está lá, ela já fez, ela já acessou, ela já se mostrou para aquele público. Por que ela continua lá? Ela continua lá porque ela percebe que ali é uma plataforma de marketing muito mais ampla do que a pura exposição da marca dela. Sim. E vocês perceberam isso na essência. E eu acho que essa é a grande diferença, porque eu acho que é esse que é o ponto que o Edu traz, sabe? Você simplesmente pôr a marca no carro, você vai lá, pode pôr uma etapa, tira um monte de foto, o carro tá com a marca. Você vai usar a sua foto durante 30 anos, se você quiser. A questão não é essa. A questão é você levar o teu cliente, o teu fornecedor, o teu funcionário, engajá-lo, fazer ele se sentir parte disso, fazer ele viver momentos únicos para ele. Eu acho que isso vai gerando algo muito mais denso do que a simples exposição da marca. E eu acho que vocês são provavelmente o patrocinador deles que mais entenderam esse conceito, né? Sim. E eu acho que vocês são um case. Legal. Então eu acho que isso faz uma diferença, entendeu? Se me metendo aqui, mas eu percebo isso, sabe? Estando aqui do lado do piloto aqui. Não, muito bom, né? É uma visão de fora muito boa, né? Tanto para mim, né? Quanto para você, né, Eduardo? Com certeza. Legal. E, Eduardo, e aí eu estendo para o Rodrigo também. Como é que você enxerga a conexão que se cria entre nossos convidados aí durante as etapas? Porque antes... a gente até em um dado momento não tinha muita interatividade, mas eu percebi que depois você começou a fazer questão de estar ali no meio deles, entender, puxar eles, que foi o que aconteceu em algumas etapas, você puxar os caras ali para o camarote, para um lugar mais adequado para assistir, enfim. E o Rodrigo, como eu falei, sempre... é uma pessoa que acolhe bem os convidados e tal. Como é que vocês vê? Como que o convidado sai dali e você, como marketing, né, o Edu, o que deu o estalo em você para começar a interagir ali? E eu sei que você não faz isso só com a Metroform, faz com as outras empresas, né? A Help também tá... Acho que é a Help, né, que
que traz bastante Sim. clientes hoje. Antes até não era igual, não sei se ele criou ali, viu como que a gente fazia, o cara também aprendeu, ou enfim, aprendemos mutuamente, né? Nós um aprendendo com os outros, né? Eu sou um cara assim, do que eu recebo e eu gostei daquilo que eu recebi, eu começo a fazer. Né? Então, quando eu estou num ambiente onde me facilita um acesso, me facilita as conexões, cara, é muito bom. Né? Então, pô, por que eu não faço isso também? E para eu... Se eu sou a pessoa que conhece quase todos ali, às vezes você não sabe que tem uma pessoa que é interessante para você conhecer, mas eu sei. Então, deixa eu facilitar o acesso dos dois, para não ficar só num acidente de caso vocês se trombem ali. Então, isso no começo era algo que era intencional da minha parte, né? Hoje meio que é natural, às vezes eu nem percebo que eu tô fazendo isso e eu tô fazendo. Então, é a repetição, mas isso eu aprendi, por exemplo, lá no Giants. Tinha uma época que tinha pessoas específicas dentro do grupo que pegaram, pô, vem cá, deixa eu apresentar alguém. E ela te puxava e a pessoa lá do outro lado do evento, e ela só falou, ó, esse aqui é o João, Eduardo e tal, e aí você já, pô, se ele me apresentou, tem alguma coisa aqui. E aí você vai conhecendo a pessoa e tal. Pô, legal. Então aí eu falei, cara, isso aqui... E fizeram comigo. E eu era novo no grupo. Aquilo parece que todo mundo meio que te abraça. Eu falei, cara, isso aqui é bacana. Vou aplicar no meu negócio. Então, se eu tenho 5 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas... O máximo que eu puder fazer ali... Você vai conectando. Vou conectando. E aí, para eu conhecer os teus convidados, né? Os teus convidados são os meus convidados. Então, eu vou lá conversar com eles, entender. Porque ele vai sentir isso e tudo que eu fizer para eles, isso vai ser retornado para vocês. Legal, então, é muito bacana. Eu fico muito feliz, eu vejo a interação de vocês ali, né? E, porra, isso é motivante para mim. Porque depois o feedback para nós, a Bia, ela faz um formulário posterior à corrida para entender como que foi a experiência. E sempre a gente tem esse feedback do acolhimento, né? Que eu acho que é algo que faz bastante sentido e faz a pessoa se sentir conectada, né? Eu acho que muito do relacionamento que a gente cria pós-corrida tá validado porque a pessoa só não recebeu um ingresso para ir lá e participar. Ele tem os estágios de acolhimento ali que eu acho que poucos imaginam que seria daquela forma, entendeu? Você já foi em um evento muito legal, só que você foi sozinho e você tá solto lá. Fica ruim. Você vai embora cedo. Você vai embora cedo, porque você não consegue... Ainda mais se você tem pessoas que têm facilidade de relacionamento. Então, ela dá um jeito ali, puxa papo com um, toma café com o outro, e daqui a pouco ela está... Só que é aquele que não tem. Então, eu sempre tô olhando também para isso. Então, pô, quem tá perdido? Quem não tá solto no evento, né? E treino meu time também para ver alguém perdido, traz para perto. É um professor. Tem que ser. Bom, nós estamos partindo agora para o fechamento, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Eduardo, para o Rodrigo. Eu queria que vocês falassem uma última mensagem para quem quer performar mais. Faltou alguma coisa aqui? Queria que vocês deixassem Melo. Bom, eu tenho 3 palavras que eu sempre falo, que é foco, persistência, né? E disciplina. Não tem muito jeito. Você tem que tá focado no que você quer, não pode... agora eu quero isso, agora aquilo. Você tem que conseguir criar uma forma de focar. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, o nível de informação, de interrupção que a gente tem é brutal. Foco é algo difícil de ter, mas é algo que a gente tem que se dedicar a ter. Quer ter alguma coisa? Foca nisso. Outra coisa é persistência. Não tem como você achar que você vai fazer a primeira vez e aquilo vai funcionar do jeito perfeito. Você tem que persistir, porque é o erro que faz você evoluir. Sim. Né? A gente no automobilismo vê isso muito, mas na verdade em qualquer negócio assim, a gente vai, faz, erra um pouco aqui, aprende, volta e toma um não. E é o erro que vai te fazer construir o sucesso que vem depois, né? E disciplina também, não adianta você também ter foco, ter persistência, mas você não ser disciplinado, não acordar de manhã, não fizer o que tem que ser feito, não trabalhar, não se dedicar naquilo no sentido do que você quer fazer. Então, para mim, é foco, persistência, disciplina, pelo menos o que eu faço para
tentar atingir meus objetivos aí. Excelente, muito bom, muito bom. E você, Edu? É a mesma coisa com o Melo, ele já trouxe ali a base de tudo, né? Sim. É foco, persistência, eu falo por mim. Entrei no negócio que eu não conhecia nada e a minha dedicação, estudar, né? Estar ali sempre tentando melhorar. Então, tá sempre focado ali no teu objetivo e eu acho que ter a humildade também, né? Sim, acho com certeza. A gente ser mais humilde, às vezes você precisa ter uma humildade dobrada, né? Mas o resultado, ele é gratificante e isso é o que faz a gente continuar. Muito bom, é isso aí. E onde onde nosso público pode acompanhar vocês aí? Agora é a hora do jabá. Para acompanhar o Melo como piloto, Acelerador Race. Sim. Acelerador.race, tem nosso Instagram. Ali você vai ver o Melo voando nas pistas. Sim. E a gente se divertindo no camarote, eu e a Bia. Estando com os clientes ali, os nossos convidados. Legal. Os seus convidados. Os nossos, né? Os nossos. Os seus clientes são os meus clientes. E o meu perfil, onde a gente mostra um pouquinho mais da nossa vida, né, o que a gente faz no dia a dia. Também, se você prestar atenção, tem algumas coisas legais ali. É edu.acelerador. Legal. E o meu pessoal é rmelo, 2Ls29, rmelo29. Meu perfil no Instagram também, quem quiser seguir, é aberto lá. Se alguém quiser fazer um M&A, né? Pronto, já... Não só M&A lá, a gente faz um monte de coisa, advocacia empresarial em geral, o escritório é bem completo, então... Legal. Dá para assessorar quem precisar ali. Muito bom. Gente, muito obrigado por vocês aceitarem estar aqui junto com a gente. Acho que é um papo bem descontraído. Acho que o nosso público aqui, quem acompanha, sabe que eu trago bastante informação técnica, trago pessoas de obras, e eu fiz questão de trazer vocês lá das pistas para cá, porque às vezes as pessoas não entendem porque aqui nós estamos conectados, né? Sim. E eu acho que aqui a gente deixou um grande legado aqui de relações humanas, né? Que isso é muito importante em qualquer negócio, né? Obrigado, viu, gente? A gente que agradece. Muito bom. Obrigado. Estão de parabéns. Viu? Valeu.